Mano Menezes segue como técnico do Grêmio, mas ele mesmo na entrevista coletiva depois da derrota para o Lanterna Sport na Arena, disse que sabe que se os resultados não aparecerem em breve, vai ser difícil continuar e que ele não quer atrapalhar. Vamos ver e ouvir o que o vice de futebol e o técnico falaram na entrevista depois de Grêmio 0, Sport 1, com esta projeção de futuro que tem partidas contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, o Ceará na Arena e o Flamengo no Maracanã. Este é o Canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no Canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino para falar da repercussão de Grêmio 0, Sport 1 na Arena. O Grêmio perdeu para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Um time que em 16 jogos no Campeonato Brasileiro tinha empatado 6 e perdido 10. Não tinha vencido nenhuma partida até então. E na noite de domingo, na Arena, ganhou e sendo superior ao Grêmio, com 35 mil torcedores na Arena. Uma derrota que volta a trazer preocupação para o Grêmio com a questão da zona do rebaixamento e com jogos difíceis pela frente, né? Eu até gravei um vídeo logo depois da partida dizendo que ficaria surpreso se o Mano Menezes fosse mantido no cargo. E o foi. O vice-presidente de futebol Alexandre Rossato abriu a entrevista coletiva ao lado de Mano Menezes e falou sobre a situação da permanência do Mano. Vamos acompanhar o que ele, o Rossato e também o técnico Mano Menezes falaram sobre a derrota e o futuro do Grêmio. Vamos lá. Por que mudar, né? Ou por que não mudar? A gente não muda e em função da gente estar vendo, estar presenciando todo o trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram e eu vou repetir. Nós chegamos... Essa mesma equipe, ela foi superior, ela saiu de um lugar muito pior que ela está hoje, com a mesma comissão técnica, né? A gente entende que a mudança ela não é uma receita exitosa, né? Então que a gente tem a certeza de que a manutenção desse trabalho que vai dar o resultado que a gente precisa. É óbvio que você sabe o meu sentimento, eu não faço questão nenhuma de disfarçar aquilo que nós estamos passando agora, é um momento dos mais difíceis que passamos aqui, certamente, dos mais difíceis da minha carreira. Passei um ano passado bem difícil, numa situação semelhante. Eu diria até que quando iniciamos o trabalho de recuperação ano passado do Fluminense, as coisas eram até mais drásticas. Mas o que eu preciso falar para o torcedor é que, mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite para mim como treinador. Porque eu tenho que entender que, mesmo que o torcedor tenha um carinho comigo, que tenha o respeito, da mesma forma eu tenho respeito com ele, as coisas não podem continuar assim como estão, senão nós teremos um final muito melancólico, muito triste, que não é a nossa intenção. Tá? Achei que quando chegamos conseguimos dar uma direção para aquilo que precisávamos fazer para fazer a recuperação, iniciamos essa recuperação e depois da parada o time estagnou na sua maneira de jogar. Precisamos rever algumas coisas a curto prazo, porque senão todos vão entrar na mesma vala comum e nós não teremos forças para fazer essa reação. Penso que temos possibilidade ainda de fazê-la, mas aquilo que escolhi precisa ser revisto em alguns aspectos, porque a equipe não está conseguindo nem se defender bem e nem atacar bem. Quando melhoramos a nossa parte defensiva, muito se questionou algumas vezes sobre poucas possibilidades ofensivas, mas a equipe esteve mais segura, né? Ela precisa voltar a ser segura, porque eu só acredito que a recuperação passa primeiro por uma segurança defensiva. E hoje nós não temos ela. Estreamos um zagueiro, acho que melhoramos em alguns aspectos. Estreamos um atacante, acho que teve uma presença diária no final do jogo. Mas acho que como equipe a gente
precisa melhorar essa parte coletiva, de entendimento do que a gente quer fazer para fazer bem feito. E isso precisa acontecer a curto prazo. E essa é a minha promessa para o torcedor. Se não acontecer a curto prazo, não serei eu que vou atrapalhar, porque de maneira nenhuma quero atrapalhar. Bom, tá aí a garantia da direção do Grêmio. O Rossato falou o seguinte, né? Por que mudar ou não mudar? Não mudar, pois estamos presenciando todo o trabalho que está sendo feito. Os resultados não chegaram, mas esta mesma equipe saiu de um lugar muito pior com a chegada desta comissão técnica. A gente tem certeza que a manutenção deste trabalho vai dar o resultado que a gente precisa. Foi o que disse o Alexandre Rossato. Bom, o Mano Menezes, ao lado dele, falou também, né, sobre esta questão. E o Mano tem conhecimento de clube, é um técnico experiente, foi muito franco, né? O Mano disse que sabe que se em breve os resultados não vierem, não acontecerem, é difícil a permanência e que também ele não quer atrapalhar, né? A grande questão é que o Grêmio tem jogos duríssimos pela frente, né? Partidas muito difíceis. O calendário do Grêmio é o seguinte: o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, agora no dia 17 de agosto, no próximo final de semana, domingo que vem. Depois, no dia 23 de agosto, tem o jogo contra o Ceará, na Arena, e depois, no dia 31 de agosto, a partida contra o Flamengo no Maracanã. Então, dos próximos 3 jogos, tem Atlético Mineiro e Flamengo fora, e o Ceará em casa, que é o jogo possível de ganhar, né? E para estes 3 jogos, não vai ter novidade na equipe do Grêmio. Em relação a novos nomes, né? Claro que pode ter, por exemplo, o João Pedro, lateral direito, voltando ao time, que já aí pelo menos é um jogador da posição para atuar por ali, mas é muito pouco para resolver o problema do Grêmio. Já teve o Balbuena que estreou e vai continuar no time titular, provavelmente. O Carlos Vinícius, que entrou bem, já deve jogar no lugar do Braithwaite na próxima partida. O Braithwaite levou o 3º cartão amarelo. Mas não tem novas contratações. O time é esse aí, com esses jogadores que foram vistos em campo na partida contra o Sport, com mais uma atuação muito ruim do Grêmio. E tem esperança na contratação durante a semana do Roger Guedes, mas até fechar e ele desembarcar, se é que vai ser contratado, repito, o Grêmio tem esperança de que poderá avançar na contratação do Roger Guedes durante a semana. Mas até chegar, até ter condições de jogo, ainda vai demorar um pouco, não vai ser agora, nestas 3 partidas que ele vai jogar se ele for contratado pelo Grêmio. E não tem uma perspectiva clara de uma contratação imediata. Então é com este grupo que o Mano Menezes vai ter que resolver o problema. Então, a situação para mim está muito clara, né? Mano Menezes segue como técnico do Grêmio, mas se em breve, se perder para o Atlético Mineiro, o risco é muito grande de ter uma troca no comando da comissão técnica do Grêmio. Os 3 jogos que vem na frente aí são dificílimos, especialmente contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Vamos seguir acompanhando esta questão, porque Mano Menezes segue como técnico do Grêmio, mas não tem garantia nenhuma para os próximos jogos que esta situação vai persistir com ele treinando a equipe. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Muito obrigado a todos, uma boa semana. Eu vou seguir acompanhando esta questão que envolve a comissão técnica do Grêmio, mas também o trabalho que é muito forte para tentar fechar a contratação do Roger Guedes. Até a próxima, pessoal.